Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero mostrar algo interessante para vocês, continuação da série do arrebatamento. Vocês já pararam para notar que o último reino, o reino que está determinado para o tempo do fim, ele recebe o nome de Assíria? Vocês já perceberam isso na Escritura? Eu vou mostrar isso para vocês. E eu vou mostrar o porquê que Deus nomeia o reino do anticristo de Assíria. E vou mostrar algumas coisas interessantes relacionadas ao arrebatamento da igreja. Então acompanha comigo Isaías capítulo 10 a partir do verso 5. Vamos ler aqui a partir do verso 5. Diz o seguinte: Ai da Síria, cetro da minha ira. Isso daqui está relacionado com o tempo do fim. Por isso que aparece a ira. Isso quer dizer que Deus vai usar a Síria, um reino que já havia caído no passado, pelas mãos de Nabucodonosor, no futuro novamente. Aí diz: Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, ele tome o despojo. Aqui tem duas palavras-chave que nos lembra Gog e Magog. Não vou lá para Ezequiel 38 nesse vídeo, mas está relacionado. Roube a presa, tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés. Isso também a gente vê em Apocalipse 11, em Daniel 8, que está totalmente ligado, irmãos. Como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações, porque aqui ela está sob o comando de Gog. Continuando a partir do verso 8. Porque diz: Não são meus príncipes todos eles reis? Aqui está dizendo, os meus príncipes não se tornaram todos eles reis? Que na verdade, depois que você faz as contas, os cálculos, são 10 reis. Aí dá um pulo no verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. A arrogância do coração do rei da Síria. Está falando do rei da Síria e da Síria no futuro. E mais, e a desmedida altivez dos seus olhos. O chifre pequeno, ele tem uma boca arrogante, igual esse rei da Síria, e ele tem olhos como olhos de homem. Verso 13, irmãos. Porquanto o rei disse: Com o poder da minha mão eu fiz isto, e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente, removi os limites dos povos, eu roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta aos ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Eu vou fazer um estudo no livro de Abacuque. Esse verso 14, ele é uma síntese de todo o livro de Abacuque, todo o livro, eu quero dizer, de toda a arrogância daquele homem do capítulo 2, que é o anticristo. Uma visão que Abacuque teve, determinada para o tempo do fim. Irmãos, é espetacular Abacuque. Vou fazer um estudo detalhado, 3 capítulos. Aí no verso 15, irmãos, vamos ler só o pedacinho do verso 15 para resumir. Depois vocês lêem em casa, que é difícil de explicar aqui tudo por causa da tradução e por causa das perguntas que são complexas, mas resumindo, Deus está falando assim: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? No caso aqui, a Síria está sendo o machado de Deus. E o machado não pode se gloriar contra aquele que usa o machado. Mas a Síria se gloria. Mas ela não sabe que é Deus que juntou todos os povos contra Jerusalém. Porque é isso que Deus está falando aqui. Aí para resumir, irmãos, vamos já no verso 20. Presta atenção, aqui está falando do tempo do fim. E olha o texto que vai aparecer aqui. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Aqui é o texto que aparece em Romanos 9.
quando Paulo está tratando dos assuntos do tempo do fim. Ele cita esse texto falando, ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque aqui diz, o remanescente é que se converterá a Deus. E qual é o contexto? A Síria no final. Não é Roma, não é o tempo de Paulo, é a Síria revivida no final. Tá entendendo, irmãos? Paulo tinha aqui esse contexto todo quando ele citou esse texto em Romanos, ele não descontextualizou o verso. Só que o foco da epístola não era, naquele momento, em Romanos 9, falar sobre o último reino. Era falar outros assuntos a respeito de Israel e da igreja. E quando eu falo Israel e igreja, toma cuidado para vocês não caírem em algumas mensagens que vocês têm ouvido por aí, de separar Israel da igreja. Existe uma separação de Israel e igreja, mas não é a mesma separação que está na mente dos pré-tribulacionistas. O que eu quero que vocês gravem na mente, irmãos, é que Paulo conhecia esse texto aqui. Dá uma olhada nesse verso 24, irmãos, e anota isso num caderno, para você fazer as relações dos textos. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, norte e sul. Presta atenção nisso, irmãos. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Relacionou a ira de Deus sendo derramada na Síria, no futuro. Verso 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. E a sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Aqui você pode ir direto para Apocalipse 12. Vai dar certinho, porque Apocalipse 12 está fazendo uma alusão ao tempo do Egito. Aí, irmãos, vai ter vários versos. Você lê em casa todo o contexto, porque é bem complicado de explicar tudo. Eu quero resumir. Mas chega no capítulo 11... vai ter essa epígrafe, vou colocar aqui, vai ter essa epígrafe e o capítulo 11. Esquece a epígrafe, esquece o capítulo 11 e lê o contexto, lê o discurso do Espírito Santo. É o mesmo contexto de Isaías 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor. Verso 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra. A favor dos mansos da terra. Foca no verso 4 agora. Por que Deus falou esses 3 versos no capítulo 11? Por que após ter falado que Deus vai punir a Síria, vai castigar ela, e aí vai se cumprir a ira dele, derramada sobre a Síria? Presta atenção nisso que é muito importante. Por que após ele ter falado isso, ele começou a falar de Cristo? Porque é através da vinda dessa raiz de Jessé, que tem os 7 Espíritos de Deus, que vai bater lá com Zacarias, irmãos. Sabe aquela pedra que tem 7 olhos? É a 4ª visão de Zacarias, que a palavra que foi para Josué e Yehoshua, filho de Josadac, Deus da justiça, palavra que foi para ele, uma pedra que tem 7 olhos, e naquele mesmo contexto do sumo sacerdote que trabalha na expiação, Deus falou, eu vou tirar a iniquidade dessa terra em um só dia. Fez uma alusão ao dia da expiação. E depois na 5ª visão, que é a palavra para Zorobabel, vai aparecer aquela menorá. Você sabe, a menorá, as 7 castiçais com 7 lâmpadas, tinha 2 vasos de azeite, um à esquerda e um à direita, e em cima desses vasos tinha 2 oliveiras, que alimenta esses 7 castiçais com azeite de ouro. É a palavra que anima Zorobabel. E aí também são chamados de 7 olhos do Senhor que percorre por toda a terra, tudo falando a respeito de Cristo, do tempo do fim. Então é por causa da vinda dele, de toda a obra dele, de todo o desenrolar das festas, que vai chegar no tempo de se cumprir a ira de Deus. O dia da ira é o dia que o Senhor vem para expiação, para expiar o pecado do seu povo, para glorificar o corpo. Aí vai se completar a obra da expiação, quando o nosso corpo estiver glorificado, e derramar a ira sobre os ímpios, que no caso vai ser a Síria. Então esses 3 versos foi colocado aqui para mostrar quem é que vai trazer todos esses benefícios, todas essas maravilhas na terra, para remover iniquidade, remover pecado,
fazer expiação do povo, trazer justiça eterna, sela a visão e a profecia, e aí o Santo dos Santos é ungido. Aí olha para o verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ou você pode colocar aqui também o ímpio. Quem que é o ímpio no contexto? Paulo pegou esse texto aqui, praticamente ele pegou o verso 4, né? Só que ele focou mesmo aqui, ó. Matará com o sopro dos seus lábios o ímpio. Ele colocou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando falava a respeito do anticristo, da vinda do Senhor, de todas essas coisas. E ele entendeu, para você ver como Paulo analisa todo o contexto, ele entendeu que é a respeito do anticristo. Mas quem é o perverso no contexto? E quem que é o povo do perverso? É a Síria. E o rei da Síria é o perverso. Vocês entenderam? E logo depois disso, logo depois do Espírito Santo ter mostrado tudo isso para nós, ele queria que a gente relacionasse esse perverso com o rei da Síria e o povo maligno com a própria Síria. Aí ele quis mostrar para a gente que aquele que vem, a raiz de Jessé, o próprio Messias, vai acabar com ele. O Espírito Santo quis mostrar para nós o estabelecimento do reino, como vocês estão vendo aqui. Aqui, daqui em diante, vai ter o estabelecimento do reino e vai falar de Efraim e Judá, irmãos. Por que que fala da unificação de Efraim e Judá aqui, no estabelecimento do reino? Teria que pensar nisso, né? Não é blá 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 do Espírito Santo. São profecias profundas. Agora, qual é a relação entre todas essas coisas que eu estou falando para vocês? O iníquo é o rei da Síria. O povo do iníquo é a Síria. E Paulo conhecia isso. E ele, sabendo que isso é um assunto complexo, esse assunto aqui tem que ser alinhado com o tempo dos pés da estátua. Porque é no tempo dos pés da estátua que se derrama a ira de Deus, não é nas pernas. É no tempo dos pés, porque é ali que se levanta o anticristo. Se a gente levar essa mesma ideia para os animais, é no tempo dos 10 chifres, que está em paralelo com os 10 dedos da estátua. No tempo dos 10 chifres que se levanta o chifre pequeno. É naquele tempo que se derrama a ira de Deus. Agora deixa eu fazer uma colocação rápida para vocês. Vocês entenderam que esse texto aqui de Isaías 10 e 11, somente esses dois textos, tem vários outros. Mas somente esses dois têm que ser alinhados com a estátua, com os animais, porque tanto na estátua como nos animais, como na visão do capítulo 8, que seria a terceira visão, todas elas profetizam o tempo que Deus determinou para o fim. Qual é o tempo do fim na estátua? Quando a pedra bate nos pés da estátua, nos 10 dedos, barro e ferro. Ali é derramada a ira de Deus.